Nós estamos na nossa série de família. Todo ano nós fazemos uma série sobre família, falando sobre vida familiar. Nós sempre abordamos casamento, filhos, a educação familiar, todas essas coisas que eu sei que a gente já ouviu várias vezes, mas que são necessárias. São partes necessárias de uma vida cristã, e é por isso que nós precisamos voltar para elas várias e várias vezes para relembrar o que a palavra de Deus diz. Hoje nós vamos tocar num assunto que muita gente não gosta, mas eu gostaria de dizer que, antes de tudo, nós precisamos informar para você que estão mentindo para você. Eu não sei quanto as pessoas têm feito isso, mas as pessoas estão mentindo para você. Porque eu gostaria de passar uma informação ruim, que pode parecer grossa, pode parecer não politicamente correta, mas uma informação necessária a bem da verdade. Qual é essa informação? Você, sim, por mais que os seus amigos, seus parentes estejam falando o contrário, sim, você está ficando velho. Você está ficando velho. E eu não estou dizendo isso porque eu fiz um estudo sobre o envelhecimento. Basta apenas você saber que os anos estão passando e está chegando perto o dia do fim. Não o dia apenas do fim, em que Jesus vai voltar, mas o dia da gente bater as botas mesmo. Quantos aqui, e agora eu não vou perguntar individualmente a idade de ninguém, pode ficar tranquilo que eu não vou fazer isso. Clodoaldo, quantos anos só? 39. Então Clodoaldo não vai entrar nessa estatística que nós faremos agora. Quantos aqui tem mais de 40 anos? Mais de 40. Eu já vou levantar aqui. Mais de 40? Ok, não, eu não estou falando nada. Eu estou só aqui. Eu estou só olhando. Eu estou olhando e vendo algumas pessoas do tipo, não sei se eu levanto a mão. Quantos aqui estão beirando os 40, então? Já temos... Eu não sei se você entendeu a pergunta. Quem já completou 40, 3,9? Faz 40 quando? Até novembro. Mas considerando os 9 meses na barriga da mãe, já podemos aí considerar de existência diante do Senhor, a quarentinha já chegou. Quantos dos que têm mais de 40 lembram-se da adolescência? Todos. Ou alguém aqui com mais de 40 não se lembra da adolescência? E tem uma outra coisa interessante sobre essa lembrança. Quando foi que a adolescência aconteceu? Foi ontem. Não foi? Ou só eu que cheguei aos 40 e eu lembro de quando eu tinha 15, 16 anos e lembro como se fosse ontem. Passou muito rápido, muito rápido. E aí você fica pensando assim, meu Deus do céu, se de 15 para cá, 25 anos, tudo isso passou tão rápido. Daqui 25 anos, eu não vou nem dizer o que eu pensei agora, mas daqui 25 anos, pela graça de Deus, alguns já estarão vendo Jesus face a face. Já terão encontrado o Senhor. E quanto vai demorar isso? Amanhã. Porque se ontem você era um adolescente, amanhã, se você tem, e eu tenho 40 anos, amanhã nós estaremos exatamente na terceira idade. Falta pouco tempo para você não pagar passagem de busão. Falta pouco tempo para você poder usar a vaga de idoso no centro da cidade. Não falta muito tempo. E se você tem dúvida, é só perguntar para alguém que já chegou nessa fase quanto tempo demorou para chegar lá. A Bíblia fala isso. A Bíblia diz, o tempo passa rapidamente, muito rapidamente, e nós voamos. Um outro texto da Bíblia diz que nós somos como a neblina. Aparece de manhã, e quando a neblina, aqueles dias de manhã com aquela neblina, a neblina aparece e você tem a ideia de que aquilo é tudo que existe. E de repente, do nada, você olha de novo pela janela, e o que aconteceu com a neblina? Sumiu. E está aquele sol quente, brilhando. E aí você pergunta, onde é que estava a neblina que estava aqui? Foi. E a Bíblia diz, é assim que nós somos. Nós somos com a neblina que aparece e você pensa, puxa, é isso. E de repente ela some. Foi rápido.
Estou dizendo isso porque nós estamos falando de família em VAR, aquela tecnologia de árbitro de vídeo que veio para estragar a Copa do Mundo e não dar pênalti no Neymar, coitado. Nós vamos, inclusive, depois, no final do culto, fazer o Neymar Challenge aqui na nossa igreja. Vamos fazer, vai ser um sucesso isso daí. Você já parou para pensar na carreira de um jogador de futebol? Tirando aqueles pontos fora da curva. Por exemplo, o Neymar, com 17, 18 anos, já tinha despontado, já estava ganhando um bom salário e com uma possibilidade enorme de jogar na Europa. O Messi, muito antes de fazer 18 anos, já tinha sido levado com toda a família para a Espanha, porque o Barcelona estava investindo na vida dele. Mas, estou falando de Neymar, estou falando de Messi. Um jogador de futebol médio, um jogador normal, não esses craques que a gente vê despontar por aí. Um jogador médio começa a sua carreira, ele assina a sua primeira carteira de trabalho como um jogador de futebol, em média, com 20 e 21 anos. Essa é a média, pegando os jogadores normais. A carreira de um jogador de futebol profissional começa com 20 ou 21 anos. E termina, em média também, salvo algumas exceções, com 34, 35 anos. Ou seja, a carreira de um jogador de futebol médio dura mais ou menos 15 anos. É rápido ou não é? É muito rápido. 15 anos de uma profissão passam voando. Você vê, por exemplo, nós temos aqui algumas pessoas que só na empresa que estão trabalhando agora tem praticamente o dobro disso, né, senhor Fábio? O nosso irmão Teté, a empresa que ele trabalha, ele está lá, ele já é considerado patrimônio, já entra como patrimônio histórico. Quem? Douglas, os dois começaram assim, aquilo era só mato quando eles chegaram, aquilo era só construíram a empresa, lançaram os alicerces. Agora imagine, 15 anos, a carreira do jogador de futebol. Tanto é que, e aí, o jogador de futebol começa a carreira, se ele for esperto, tendo que pensar em quê? Na aposentadoria. Se o jogador de futebol for esperto, ele tem que começar a carreira dele pensando na aposentadoria. Porque se ele deixar assim, não, eu vou pensar na minha aposentadoria e fazer o meu pé de meia daqui 10 anos. Daqui 10 anos, ele está com 30, 31, que é o momento em que a carreira já começou a entrar na descendente. Tanto é que os grandes clubes em nosso país e no mundo contratam jogadores que têm aí até mais ou menos, o máximo 27, 28 anos, salvo raríssimas exceções. Porque eles pensam assim, nós não vamos investir dinheiro em alguém com 30 anos, 31, 32, por quê? Porque esse cara já chegou na descendente. A partir de agora ele vai machucar muito mais, ele não vai ter um aproveitamento tão bom como ele teria se tivesse 24, 25 anos. Isso alguém de 31, 32. Quem aqui tem por volta de 30 anos? Pessoal dos 30. Esse pessoal dos 30 que está levantando a mão, no mundo do futebol, já é considerado veterano. É o pessoal que já entrou assim, é um jogador experiente. Por quê? Porque ele já está há 10 anos. E isso faz com que algumas coisas aconteçam nesse mundo do futebol que fazem com que a gente assuste. Por exemplo, todo mundo sabe aqui que eu sou corintiano e a gente tira sarro, e eu não vou entrar nesse ponto. Mas tem um jogador do Corinthians chamado Rodriguinho. Rodriguinho era considerado o melhor jogador, tecnicamente falando, do Corinthians. Ele tem 30 anos. E ontem ele foi anunciado como reforço de um time, sabe de onde? Do Egito. Ninguém no mundo, nem no Egito, tinha ouvido falar até ontem de um time chamado Pirâmides. Pirâmides. E aí ele foi. Aí você pensa assim, mas por que um jogador de 30 anos, jogando num time de ponta do país, e eu não estou dizendo time de ponta porque assim, estou tirando sarro, porque no Brasil você tem
mais ou menos 10, 12 times que um jogador, se jogar como titular, ele pode dizer, a minha carreira funcionou. Por exemplo, se eu encontro alguém na rua e o cara fala assim para mim, olha, durante 5 anos da minha carreira como jogador de futebol, eu fui titular, sei lá, do Cruzeiro. Opa, nós estamos diante de alguém que na profissão deu certo, porque Cruzeiro é um time de ponta no país. Se eu encontro um outro cara que fala, eu fui 5 anos titular do Grêmio. Ok, eu estou diante de alguém que a carreira deu certo. Eu fui 5 anos titular do Palmeiras. Ok, paciência. Vamos orar. São Paulo, Santos, Flamengo, Corinthians, Vasco, Atlético Mineiro, são times de ponta. O que faz um cara de 30 anos sair da titularidade de um time de ponta num país como o nosso, em que ele não ganha mal, comparado ao que a população brasileira ganha, para ir jogar num centro futebolístico como o Egito? Provavelmente ele está indo para ganhar muito mais. E o que pesou na decisão? Pesou na decisão o fato dele olhar para ele mesmo e dizer assim, eu tenho 30 anos, eu estou ficando velho. Agora, veja como é interessante. Se alguém numa conversa no centro com você está conversando com alguém na fila do banco, a pessoa na sua frente olha para trás e fala assim, nossa, eu estou ficando velho. E você olha para a pessoa e fala assim, mas, desculpa, mas você não parece velho. Não, mas eu já estou chegando até no fim da minha carreira aqui, já estou pensando em aposentadoria, já estou fazendo meu pé de meia. E aí você olha para a pessoa e diz, mas me desculpa, quantos anos você tem? Eu tenho 30. O que você diria para essa pessoa? Não, você não está ficando velho, você tem 30 anos. Veja como, dependendo da comparação que a gente faz, uma afirmação que faz sentido num determinado lugar, fora daquele lugar não faz sentido. Porque se eu encontro um jogador de futebol e ele diz, cara, estou com 32 anos, eu estou pensando em parar. Eu talvez diria, olha, dependendo de como você está se sentindo fisicamente, é bom pensar nisso. Mas quem sabe, você não aguenta jogar mais uns 3 anos? Porque aí você chega aos 35 e parar aos 35 parece razoável. Dentro do futebol faz sentido, em qualquer outro lugar talvez não faça. O que eu estou dizendo é que o futebol é uma analogia fantástica de como funciona a nossa vida. A gente começa achando que o fim, o momento da gente pendurar chuteiras está muito longe. E às vezes nós não nos preocupamos em nos preparar adequadamente para a parte final da nossa vida. Embora a Bíblia diga, esse dia vai chegar muito rápido. E nós precisamos viver hoje de uma tal forma que quando nós cheguemos à terceira idade, a fase final da vida, nós estejamos vivendo de uma maneira adequada. O Salmo 90, versículo 12, é o primeiro texto que nós vamos ver nessa noite. O Salmo 90, versículo 12, diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. O interessante desse salmo, alguns eu vejo que estão aí com a Bíblia em papel, e a Bíblia em papel tem essa informação. Qual é a autoria desse salmo? A quem é colocada a autoria desse salmo? Moisés. É interessante um cara como Moisés falar sobre isso pelo seguinte: quando você estuda a vida de Moisés, o cara lá dos 10 mandamentos, que libertou o povo do Egito, a vida de Moisés é dividida em 3 etapas principais. A primeira etapa é a etapa onde ele vive lá na corte do faraó do Egito. Ele foi colocado no rio pela sua mãe para não ser morto pelos soldados do faraó. E aí ele é adotado pela filha do faraó. Ele então se torna parte da família real daquele que era, naquele momento, o maior império do mundo. O que significa dizer que se você vivesse no Egito naquela época e você encontrasse Moisés aos 35 anos, você veria um homem que era governador do Egito, a potência mundial daquela época, discursando para grandes multidões. Muito provavelmente a gente diria para aquele homem discursando para grandes multidões no Egito aos 35 anos, esse homem chegou no topo. Porque imagina,
você ser governador da nação mais poderosa do mundo. Você vai ir para onde depois disso? Acontece que quando Moisés chega aos 40 anos, ele se mete numa briga, ele vai tentar ajudar lá. Nunca ajude numa briga. Essa é a lição da vida de Moisés. Se há uma lição que Moisés ensina pra gente, é não se meta na briga de alguém. Ele vai se meter numa briga, ele acaba matando um cara, e aí ele passa a ser quase que um foragido. E ele é mandado para o deserto. Ele vai para o deserto e ele chega na casa de um homem chamado... Esqueci o nome do homem agora, mas daqui a pouco aparece. O Jetro, o tal do Jetro. Muito obrigado pelo setor de informações e estatísticas de Bíblia. Só que ele não estava interessado em Jetro, porque tinha uma jovem manceba chamada Zípora, que estava lá, e ele olhou e falou assim, gostei de Zípora, porque ele já tinha fugido do Egito, estava lá no deserto, no meio do nada. Um dia no centro do mundo, dia seguinte no centro do nada. Mas ele encontrou uma jovem, casou com ela, e sabe quanto tempo ele passa naquele meio do nada, trabalhando quase que como um empregado do seu sogro? 40 anos. Sabe aquela história de Moisés subindo no Monte Sinai e encontrando a Deus, a sarça que ardia e não se consumia? Aquilo acontece quando Moisés tem 80 anos. Eu não vou perguntar quem aqui tem 80 anos. Mas eu quero dizer uma coisa, com 80 anos, o que você pensa da vida? Você não espera, sei lá, fazendo 80 anos, a família faz uma festa para você, aí quando você assopra as velhinhas lá, o pessoal fala, agora faz um desejo, aí você coloca lá, entrar para a faculdade. Se você colocasse entrar para a faculdade, alguém ia falar assim, olha, você tem desculpa dizer, mas acho que não vai dar tempo. Não é melhor aproveitar esse tempo, ir para Monte Sião, ir para a praia, aproveitar o resto, esse restinho de vida que tá, porque com 80 anos é hora de parar um pouco. Mas com 80 anos esse homem encontra Deus e Deus diz o que para ele? Eu ouvi o clamor do povo no Egito e vou mandar alguém para libertar esse povo e é você. Quantos anos o povo de Israel passou no deserto, saindo do Egito, indo para a Terra Prometida? Quem se lembra? 40 anos. Os últimos 40 anos da vida de Moisés foram dedicados a conduzir o povo do Egito até a Terra Prometida. O que significa dizer que esse homem, quando termina o seu trabalho, ele tem quanto? 120 anos. Então nós temos a primeira parte da vida dele, Faraó, a segunda parte da vida dele, trabalhando lá para o sogro no meio do nada, e a terceira parte da vida dele, conduzindo o povo de Israel no deserto. Uma pergunta que eu gostaria de fazer para você: se você tivesse que escolher uma dessas fases, como a fase mais marcante da vida de Moisés, você escolheria qual? Quantos aqui escolheriam a terceira como parte mais marcante? Obviamente, qualquer pessoa que faça uma leitura da Bíblia vai dizer, sim, a terceira parte é a parte mais marcante. E é mesmo. É interessante que Moisés só descobre o sentido total da sua própria vida a partir dos 80 anos, quando ele recebe um chamado específico da parte de Deus. Aí é que ele vai entender por que ele passou 40 anos lá no Egito, aprendendo tudo sobre a cultura egípcia, fazendo network no Egito, 40 anos da vida. Ele vai entender isso, porque quando Deus diz para ele, vai lá conversar com o faraó e pedir para o meu povo ir, ele sabe onde ir, ele sabe em que sala entrar, ele sabe quem é faraó, ele sabe com quem conversar para conseguir audiência. Por quê? Porque ele morou ali 40 anos. Ele descobre aos 80 por que ele passou 40 anos da vida dele naquele lugar. E também nesses últimos 40 anos, ele descobre por que ele passou 40 anos trabalhando para o sogro, aonde? Numa região desértica. Porque onde é que ele teria que conduzir o povo de Israel? Pelo deserto. Tudo fica muito claro para ele na parte final da vida. Agora tem uma coisa interessante sobre Moisés. Quando você olha para a vida desse homem, tudo que ele fez, em qualquer lugar em que ele estava,
ele fez com extrema excelência. E é esse homem, é esse Moisés, que escreve isso daí. Deus, é uma oração que ele faz, ensina-nos a contar os nossos dias, a reconhecer o tempo da nossa existência, para que o nosso coração alcance sabedoria. Porque Moisés reconheceu algo que nós precisamos reconhecer. A sabedoria não tem a ver necessariamente com estudar muito. E eu não estou querendo dizer que estudar muito seja ruim. Não. Se você tem oportunidade de estudar, estude. Mas ninguém, ao terminar, por exemplo, um doutorado, pode dizer assim, agora eu sou sábio. Porque o doutorado pode fazer de você uma pessoa com acesso a informações e ferramentas e alguns locais, lugares e relacionamentos que uma pessoa que não fez um doutorado não teria. Mas um doutorado tem a capacidade de tornar alguém sábio para a vida? Ou será que nós não conhecemos pessoas que fizeram doutorado e que você olha para a vida que estão levando e você diz, essas pessoas não são sábias. Elas são estudadas. Elas podem ser, inclusive, inteligentes, porém não sábias. Porque a sabedoria tem a ver com reconhecer a mão de Deus, o agir de Deus e o propósito de Deus para a vida. Isso para nós cristãos é importante. Porque nós vivemos num mundo que vende educação como um fim. E a Bíblia diz, não, a sabedoria de Deus é um fim. Tanto é que a própria Bíblia diz, se alguém carece de sabedoria, peça a Deus que dá a todos de maneira gratuita, de graça. Você não precisa pagar, mas você precisa necessariamente estar atento aos processos. Porque olha o que a Bíblia diz. Se alguém quer sabedoria, deve fazer o quê? Ir para uma faculdade? Não. Se alguém quer sabedoria, deve pedir a Deus. Porque Deus é o autor da verdadeira sabedoria. E lembrando que a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento, tem a ver com reconhecer a história da redenção e a história da salvação que tem o clímax na cruz. E reconhecer que uma vida sábia é vivida a partir da cruz, a partir do sacrifício de Jesus e não da nossa própria força. Moisés conseguiu reconhecer isso. Nós olharíamos para Moisés com 35 anos discursando no Egito e diríamos, esse cara chegou no topo. E Deus estaria dizendo o que naquela hora? Não. Não. Ele só vai chegar no topo quando literalmente ele estiver no topo do Monte Sinai, conversando comigo e descobrindo por que ele está aos 35 anos no Egito. Ele só vai reconhecer e saber que está no topo quando ele chegar no fim da vida e cumprir a missão, não que ele deu para ele mesmo, mas que eu dei para ele. Há um outro texto que está em Tito. É uma carta que Paulo escreve a um cara chamado Tito, lá no Novo Testamento. Tito, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim, porque eu quero falar um pouco sobre o envelhecer, ficar experiente, e desmistificar algumas coisas de acordo com a cultura bíblica e não de acordo com a nossa cultura, para que a nossa família amadureça de maneira saudável e para que as próximas gerações tenham um referencial saudável de amadurecimento. Tito capítulo 2 está escrito assim, você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Antes da gente continuar, eu quero lembrar que quando a Bíblia fala de sã doutrina, ela fala obviamente de uma doutrina saudável e bíblica. Mas em nenhum momento a Bíblia está pensando o seguinte, decore tudo o que você precisa decorar para que você tenha uma doutrina saudável. Sempre que alguém fala de uma doutrina saudável, ele está pensando em prática. Uma doutrina saudável vai mudar o seu estilo de vida. Uma das músicas que nós cantamos aqui hoje, a primeira música que nós cantamos, é um texto em que Jesus está ensinando, está falando aos seus discípulos. E ele diz assim,
se vocês me amarem de verdade, vocês vão guardar os meus mandamentos. Nós que temos uma mente fruto muito da modernidade, nós pensamos assim: o que significa guardar o mandamento? Significa decorar o que Jesus falou e poder recitar isso quando necessário. Isso não é verdade, porque no contexto da cultura de Jesus, guardar o mandamento significa praticar o mandamento. Se vocês me amam, vocês vão fazer o que eu disse que vocês deveriam fazer. Vocês apenas não vão conseguir falar o que eu falei. Vocês vão fazer o que eu fiz. E coisas maiores vocês ainda farão, porque eu darei poder a vocês para isso. No contexto da Bíblia, uma sã doutrina tem a ver com conhecer o que Deus quer e praticar o que Deus quer. Do contrário, nós vamos ser igual gente que vai para o médico, recebe uma receita, compra uma caixa de remédio e não usa. Imagine você, sei lá, você vai para o médico porque você está sentindo, sei lá, está sentindo umas queimação no estômago, tá? Umas queimação, aí você vai para o médico. Você vai para o médico fala, não, vamos fazer lá como é que é lá, um exame lá, a endoscopia, aquele exame maravilhoso. Aquilo é lindo, né? Você toma aquele negócio lá, você dorme, que é uma maravilha. Devia ter endoscopia para todo mundo às 10 da noite. Aí você dorme, acorda só no outro dia, revigorado, que é uma beleza. Temos aqui o Fred que pode providenciar isso pra gente. Negócio da anestesia aí. Vamos pensar a respeito. Bom, aí você pega o resultado do exame, você vai lá no médico, o médico fala assim, olha, tô vendo aqui, você anda estressado? Todo médico pergunta isso pra gente, você anda estressado? Doutor, quem não anda estressado? Porque eu estou notando aqui, você está com um pouco de refluxo, uma gastrite, vamos ter que cuidar disso aqui, Aí você vai tomar lá, sei lá, vou fazer uma propaganda de graça aqui. Você vai tomar o omeprazol. Tudo é omeprazol. A pessoa tem gripe, toma omeprazol. Vai médico fala, vai tomar omeprazol. Vai tomar omeprazol, porque aqui você está mal, vai tomar esse negócio aí. Aí o médico faz a receita, ele coloca lá, tomar omeprazol, um comprimido de manhã e um comprimido no fim da tarde. Veja você que eu estou dando aqui um testemunho. Bom, porque como é que eu sei isso? Já é um momento de testemunho. Você toma omeprazol de manhã, toma omeprazol no fim da tarde, e por aí vai. Bom, aí a gente sai do médico e fala assim, então tá bom. Você pega a receita, você vai até uma farmácia, mostra lá a receita para atendente e fala, omeprazol, 30 mg. Quer o genérico? Quero o genérico, Omeprazol. Vamos no genérico. Já sei nome de tudo essas coisas. Vamos para o genérico disso aí. Você compra lá e beleza, e vai para casa. Aí você chega em casa, pega a caixa de remédio, coloca lá no seu armário de remédio e pronto. É o que você faz. 4 meses depois, agora essa parte não é testemunho, agora já eu tô na parte que nem voltei pro médico ainda. Aí, você volta pro médico 4 meses depois, aí o médico vai fazer o exame e fala assim, mas piorou aqui, hein? Por que piorou? Piorou, tá? Quando você veio aqui há 4 meses, estava de um jeito, agora piorou. Mas você fez o que eu fiz? Fiz em partes. Como assim fez em partes? Você comprou o remédio? Comprei essa parte, essa parte eu fiz. Tomou? Não. Mas por que não tomou? Doutor, eu fiz metade do que o senhor falou para fazer. Eu não deveria estar metade curado? Porque o senhor falou o quê? Compra o remédio e toma. Eu comprei, só não tomei. O médico, se for minimamente correto, vai dar um murro na sua cara, depois te internar durante 4 meses e te obrigar a tomar o remédio. Mas veja, não é insano você pegar uma receita de um médico e seguir apenas metade dela, achando que isso vai curar você? Ou achando que isso vai curar metade dos seus problemas? Não soa insano isso? Mas não é exatamente isso que a gente faz com a Bíblia. A gente pega a Bíblia e começa a ler. Isso aqui eu vou fazer. Isso aqui, beleza, eu vou fazer. Isso aqui, não. No entanto, você está diante de um livro de receitas que o médico dos médicos escreveu
para uma vida adequada. Nós seguimos metade da receita e ainda colocamos a culpa no médico que talvez não soube receitar direito. Ah, mas talvez se o senhor, ao invés de receitar o omeprazol, tivesse receitado um cataflã, estaria melhor. Mas você tomaria o cataflã? Não, também não tomaria o cataflã. Mas eu teria o cataflã lá em casa. É por isso que nesse contexto, inclusive, muita gente que tem Bíblia em casa como? Aberta no Salmo 91 em cima de alguma coisa. Achando, inclusive, que isso está resolvendo os problemas espirituais do ambiente. Eu fico imaginando, sei lá, vamos imaginar o diabo. Aí o diabo ele tá andando, aí o diabo passa na frente da sua casa. Ele vai na frente da sua casa e fala assim, eu vou entrar aí e fazer estrago. Aí o diabo fala, vou entrar fazer estrago. Aí ele entra, ele olha e fala, Bíblia aberta no Salmo 91, não vai dar. Ah, não vai dar, porque ele tem uma Bíblia aberta no Salmo 91. E olha, isso é só pó. A minha rinite vai pro espaço. Aí eu vou ficar com a rinite daquela, eu aguento. Não há demônio que me salve. Mas é assim que a gente faz. Quando a gente começa a dizer algumas coisas na perspectiva humana, a gente começa a notar que, elas não fazem muito sentido no mundo real. Só que a gente não trata a Bíblia como o mundo real. A gente trata a Bíblia como um livro de opções. O que eu quero, o que eu não quero, o que eu acho que eu devo, o que eu acho que eu não devo. E não é assim que nós devemos lidar com a palavra de Deus. Você, porém, fale o que está de acordo com essa doutrina, está pressuposto que você vai praticar algumas coisas que eu estou dizendo para você praticar. Você vai colocar em prática, vai se exercitar. Você não apenas vai saber que um remédio X funciona para isso. Você vai tomar aquele remédio para que isso faça efeito na sua vida. E isso tem a ver com sabedoria. Sabedoria não tem a ver com comprar o remédio. Sabedoria tem a ver com comprar o remédio e tomar o remédio na hora certa. E saber que isso está sendo usado para o seu bem. E confiar naquele que sabe mais do que você. O problema é que nós chegamos numa parte da vida que nós somos tão bons, que a gente vai para o médico. Qual que a gente vai para o médico para fazer? Para discutir com o médico. Aí o médico diz, não, você vai fazer isso. Não é o que diz o Google, hein, doutor? Então você fica lá com o Google. O que veio aqui? E tem os especialistas médicos do Google. É o quê? E se você for para o Google, saiba de uma coisa, você tem câncer. Porque não importa o que você colocar lá, é câncer. Você coloca lá assim, pálpebra mexendo. Ah, pode ser de estresse, câncer. Olha, fala, meu Deus, eu tô com câncer aqui. Ah, esse assim, uma leve dormência no pescoço. Pode ser mau jeito ao dormir, infarto, está acontecendo agora, corra para o hospital, câncer. Pode ver, aí a pessoa já chega no médico, já fala, senhor doutor, já fiz aqui orsola, está tudo certo. Eu morro quando? Não, você tem virose. Agora, veja o que tem a ver com ensinar essa doutrina para algumas pessoas. Ensine os homens mais velhos. E agora eu quero parar de novo, porque esse texto é escrito no 1º século. Quando a gente olha para a Bíblia e fala assim, ensine os homens mais velhos, a gente pensa assim, ufa, estou longe. Eu vou ser econômico na comparação que eu vou fazer agora. Porque eu fui estudar um pouco, no Google, lógico. Na época em que esse texto é escrito, a expectativa de vida de um homem, de uma mulher, da população, varia muito. Você tem uma expectativa de vida nos grandes centros, como Roma, por exemplo, que é um pouco mais alta, e você tem a expectativa de vida nos outros centros que não têm acesso a muita coisa, como um cidadão romano teria. Mas, fazendo uma média, a expectativa de vida de um cidadão comum, na época em que Paulo está escrevendo isso, é de 45 a 50 anos. E eu estou sendo econômico, porque algumas regiões, a expectativa de vida é de 30 anos. Há uma outra região que eu pesquisei no 1º século, uma região de guerra, de batalha, que a expectativa de vida de um homem, sexo masculino ao nascer, era de 24 anos e meio.
Ou seja, quando o cara chegava aos 20 anos, ele já estava dando oi para Jesus. Nesse contexto, sendo econômico, expectativa de vida de 45 a 50 anos. Eu quero fazer uma pergunta. Quando Paulo está escrevendo ensine aos homens mais velhos, se ele está numa cultura com expectativa de vida de 45 a 50 anos, o que seria um homem mais velho? Imagine que o limite seria 50 anos. Alguém mais velho poderia ser considerado velho a partir de qual idade? Vamos fazer um exercício aqui entre nós, sei lá. Vamos imaginar que quem morresse muito tarde mesmo, muito tarde de nós, morresse com 50. Com que idade? Você pensa assim, depois dos 20 já chegou ali numa fase, você tem só mais 30. Mas vamos tentar ser econômico para não forçar muito, senão o pessoal vai falar, olha, o pastor está forçando muito, querendo que jovem de 22 tenha uma mentalidade mais experiente. Então, eu vou tentar chutar igual a gente fez na manhã. 35 anos. 35 anos, ok? Ok? Quantos aqui tem mais de 35? Ok, agora já tem a nota de corte já diminuiu aí. Não, levanta a mão bem alto, só para eu saber para quem esse texto poderia muito bem ser escrito, pensando na cultura bíblica. Quem está quase lá? Quem tem mais de 30? Que já seria adulto, bem adulto. Então a primeira coisa é que, claro, a gente tenta olhar para o texto bíblico a partir da nossa cultura. E o que a Bíblia nos ensina é olhar para a Bíblia a partir da cultura da Bíblia. É o texto dentro do seu contexto. Quando Paulo está falando isso, ele está pensando provavelmente num homem e numa mulher a partir dos 35, tardar 40 anos. Paulo vai dizer, essas pessoas já são experientes a ponto de serem referencial para a vida da próxima geração. Obviamente, nós mudamos isso de uma maneira absurda. Mas o que Paulo está ensinando para essas pessoas mais velhas? Veja, Paulo não está dizendo apenas idosos. Está dizendo mais velhos, mais experientes, mais vividos. Outra coisa, num contexto em que o cristianismo tinha chegado a mais ou menos 5 anos. Esses caras, para quem Paulo está escrevendo, não têm 30 anos de cristianismo. Não têm 20 anos de cristianismo. Pelo simples fato de que a igreja de Jesus tinha chegado nessa região há, no máximo, 10 anos. Então ele está escrevendo para gente de 35, 40 anos no máximo, que tem, em média, 5 anos de cristianismo. Paulo está olhando para essa galera e dizendo assim, vocês já têm idade e tempo suficiente para serem referencial para a próxima geração. Notaram como o mundo mudou? Hoje, quando a gente fala de experiência, estamos falando aqui que tem mais de 50 anos de experiência nas costas e uns 40 de cristianismo. Paulo ia olhar para a gente e falar assim, vocês estão loucos? Vocês vão esperar tudo isso para ser um referencial de envelhecimento e amadurecimento para a próxima geração? Isso vai acabar com a próxima geração, porque não vai dar tempo. E aí, então, o que Paulo vai ensinar para gente como eu e você, na faixa dos 35 para cima? Ah, e se você não tem 35, se você está aqui e tem só 25, lembre-se que você tem, em tese, só mais 10 anos para se preparar para chegar nesse ponto, nessa época da vida. Ensine os homens mais velhos a serem o quê? Sóbrios. A questão aqui não tem a ver apenas com bebida alcoólica. Não tem a ver apenas com isso. Tem a ver com ser consciente do que está acontecendo. Um crítico da cultura sem ser um criticista. Basicamente, Paulo está dizendo, seja sóbrio, não chato. A gente acha que conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai ganhando o direito de ficar chato. Não vai. Porque chato é só chato mesmo. O sábio não é chato. Aliás, as pessoas mais sábias que eu conheço estão longe de serem chatas. As pessoas mais sábias que eu conheço são extremamente bem-humoradas. Porque elas reconhecem o seu papel na história, sabem do seu papel na história, sabem por que estão vivendo, e isso traz um bom humor para o coração.
Quando você encontrar alguém que é chato porque ficou velho, saiba que você está diante de alguém que não alcançou sabedoria na vida. Ele apenas foi tão machucado, tão machucado, tão machucado, tão ferido e não soube lidar com isso, que ele amargou. Simplesmente isso. Dignos de respeito. Deixa eu dizer uma coisa. O tempo que passa não nos dá direito a ficar sem vergonha. Quantas vezes a gente ouve gente dizendo assim, depois de velho eu tenho o direito de ficar sem vergonha. Não, não tem. Pelo contrário. Deixa sem vergonhice, que é fruto da imaturidade, da insanidade, para os jovens. Os mais velhos e experientes têm que viver a vida de uma tal forma que eles saibam que a chatice e a sem vergonhice é coisa de quem não alcançou aquilo que Deus preparou para nós alcançarmos. No entanto, a gente vive num país que qual era o grande sinônimo de envelhecimento e ficar velho e desbocado e admirado, porque olha, velho, falando o que pensa, sem papas na língua, isso é que é legal na vida. Dercy Gonçalves. Lembram da Dercy? A Dercy falava, porque eu sou velha, posso falar o que eu quero. Isso não é sábio. Isso não é sábio. Isso é engraçado. Em alguns momentos. Pode ser interessante para alegar uma festa de Natal da família. Mas não vai te conduzir à maturidade em Cristo. E o que importa para a gente não é alegrar o Natal da família. É nos conduzir à maturidade em Cristo Jesus. Sensatos. Extremamente ponderado no que faz. E tem sido cada vez mais normal a gente encontrar gente que vai envelhecendo e vai perdendo os limites. Quando deveria ser extremamente o contrário. O amadurecimento vai fazendo com que a gente encontre os reais limites da palavra de Deus e lide com isso com tranquilidade, seriedade, amor. Sadios na fé, amor e perseverança. O que você diria para mim da geração que está chegando? É uma geração boa ou ruim? O que você diria? Pensar assim, sei lá, vamos pensar algumas características da geração que está chegando. Eu tenho 40, então eu sou da geração que já chegou. Eu vou falar aqui sobre namoro, sei lá, namoro. Vamos falar sobre namoro. Na nossa época, quando a gente queria namorar, o que a gente fazia? Era uma demora. Geralmente você comemorava 6 meses de namoro pegando na mão. Até, desculpa dizer isso, porque pode parecer um ultraje para algumas pessoas, mas muitos aqui são da época em que antes da gente beijar a pessoa, tinha que conversar com ela. Lembram disso? Você tinha que conversar com a pessoa, um absurdo! Um absurdo, você tem que sentar, conversar, tomar um negocinho, tinha que falar com o pai e com a mãe, falar que tinha que chegar lá com licença, senhor aí, põe a mão para trás, entra de cabeça baixa, igual em prisão, com licença, pessoal, com licença, você entra na miúda. Aí você chegava, você tinha que fazer a corte. E conversava. Ai, tô gostando de você. Aí se você era crente, aí, dependendo da igreja, você tinha que ficar uns 3 meses orando. Uma desgraça isso. Nossa. Olha, vocês estão numa igreja boa, viu? Olha, porque 3 meses orando. Ficava lá. A MTV tinha aquele programa Fica Comigo, né? Lembra daquele programa? Os crentes fizeram Ora Comigo, que era a versão crente do programa da MTV. Hoje, a pessoa acorda no motel com a pessoa, olha para ela e fala assim, seu nome é qual mesmo? Ou não é assim? É assim. Isso em pouco tempo, essa geração que está chegando. É a geração que não sabe conversar. Também não tem como conversar antes do beijo. Vai conversar o quê?
Vai conversar, coloca lá no Google. Ok, Google? Como conversar com a pessoa? Porque a pessoa não sabe conversar. Já imaginou? Eu fico imaginando a cantada que alguém que ouve funk dá para alguém. Melhor não imaginar. Só que não. Já imaginaram? Eu quero dizer uma coisa olhando para a câmera da verdade. Eu tenho 2 filhas. Chegar com gracinha em casa, vai receber o melhor presente do mundo, que é ver Jesus. Eu nem estou fazendo mal aí, porque já está até fazendo bem. Concorda comigo? É nóis. Grupo de pais de meninas aqui, univos. Pais de menina do mundo univos. Revolução. Vamos às armas. E a gente olha para essa geração e fala, meu Deus do céu, que geração perdida. Eu concordo. Para quem da nossa geração eles podem olhar para se endireitar então? Porque você ficar só criticando, isso não resolve problema nenhum de ninguém. Você é o tipo de pessoa para quem essa geração poderia olhar e falar assim, então é assim que se vive. Sim ou não? Porque senão, cala a boca. Muitos dessa geração, talvez a gente sentasse para conversar, iriam dizer assim, mas cara, eu não sei quem é meu pai. Meu pai engravidou minha mãe e sumiu. Minha mãe, para dar conta dos filhos, teve que trabalhar em 3 empregos. Saía de casa às 5 da manhã, voltava às 10 da noite, para colocar arroz e feijão em casa. Então éramos nós que cuidávamos de nós mesmos. Uma geração crescendo sem nenhum tipo de referencial paterno, materno, masculino ou feminino. Cuja dor da existência talvez seja levemente amansada pelos delírios do sexo e da bebida, muito bem expressos nos funks da vida. Talvez porque tenha sido o que sobrou. Eu não estou dizendo que são inocentes. Eu estou dizendo que precisam de referencial. E se nós tivermos uma geração acima, olhando com criticismo para a geração que está chegando, sem oferecer um referencial, isso atrapalha dos 2 lados. O que nós precisamos, e inclusive na igreja, são de homens mais experientes que atendam a essas especificações que estão na palavra. A pergunta é, onde é que estão esses homens? Homens sóbrios, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, homens de fé, homens da palavra, no amor e na perseverança, que seguiram firme no caminho até o fim. Nós precisamos disso. E nós precisamos, inclusive, assumir o compromisso, homens, de sermos esses homens. E de vivemos hoje de uma tal forma que Deus construa em nós um coração para que sejamos esses homens. Homens para os quais os homens que estão em formação olhem e digam, é assim que eu quero ser. Quem aqui teve grandes exemplos de vida, sabe do que eu estou dizendo? Pessoas em que você se espelhou e disse, é assim que eu quero ser. O problema é que na desconstrução da nossa sociedade, nós temos muitos exemplos de como não ser. Nós temos muitos exemplos para onde olhar e dizer, eu não quero ser assim. Então eu já sei como eu não devo ser. Nos faltam exemplos de como ser. Homens que permaneçam fiéis a Deus até o fim. Homens que queiram, no fim das contas, ser como Jesus, que é o nosso referencial. Quando a gente olha para Jesus, Jesus é o referencial máximo disso. Porque vamos lembrar de uma coisa, Jesus quando vai para o seu ministério público, ele está com quantos anos mesmo? 30 anos. Dos 30 aos 33 anos, Jesus fez o que marcou a história do mundo, do cosmos, para todo sempre. Segundo o nosso referencial, um jovem, 30 anos,
30 anos hoje as pessoas estão indo para a balada. 30 anos hoje as pessoas não querem nenhum tipo de compromisso. Com 30 anos nós já tínhamos Jesus. Isso ele só fez aos 30 porque fazia isso desde o começo, obedecendo a palavra de Deus. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos o mesmo Jesus na casa, no templo, discutindo com os mestres da lei, com quantos anos? 12 anos. É óbvio que você só consegue chegar aos 30, relativamente parecido com Jesus, se você começar muito cedo. Só que nós temos um problema de formação familiar, em que nós não sentamos mais com os nossos filhos para ensinar a Bíblia, em que nós não instruímos mais as próximas gerações para serem homens e mulheres de Deus. E não se esqueça, você que é pai e você que é mãe, se Deus te deu um filho, te deu alguém que primariamente é dele, para que você cuide, e de quem ele vai pedir contas depois. E se Deus não te deu filho, ele te deu mais novos na fé. Pessoas que talvez sejam muito mais novas na fé e sentem ao seu lado na igreja todo domingo, para cuidar, para ser referencial, para abençoar. Mas tem a parte das mulheres também. Parte das mulheres. Vamos ser rápido na parte das mulheres aqui, porque tem muito o que falar. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver. Então já falei. Minha irmã, se o seu sonho é ser Dercy Gonçalves, a Bíblia não está gostando muito dessa coisa. A Bíblia não dá autorização para a mulher porque ficou velha, são uma sem vergonha. Então, cuidado com os cruzeiros da terceira idade aí. Fica a dica. A dica. A não serem caluniadoras. Em outras versões está escrito mexerico, fofoca. É praticamente Paulo dizendo: é sério que você vai gastar o tempo da experiência fazendo fofoca? Se você tem que falar, fale algo que abençoe alguém. Use esse tempo de informação da vida de alguém para abençoar essa pessoa, não para acabar com ela. Então, ao invés de falar mal de alguém, fale com esse alguém. E instrua essa pessoa. Você encontrou alguém fazendo uma besteira? Chega e fala: minha filha, chega aqui. Vem cá, criatura do Senhor. Vamos conversar. E seja uma mulher de respeito, de uma tal forma que quando você colocar a mão no ombro de uma mulher mais jovem, ela saiba que deve ouvir você. Porque essa é uma mulher de respeito. E quando eu falo mulher de respeito, eu não estou usando aqueles jargões puritanos, mulher recatada, essas coisas todas aí. Estou falando de mulher cristã. Mulher que tem conselho. Mulher que tem vida cristã, que tem história cristã. É disso que eu estou dizendo. É muito mais profundo do que convenções culturais que foram feitas no decorrer do século. É muito mais profundo, muito mais forte, muito mais verdadeiro. Não escravizadas a muito vinho. Quer tomar uma birita? Tudo bem. Toma a birita, mas não toma a birita. A ideia é, seja moderada, tenha limites. O interessante da Bíblia é que a Bíblia diz, você tem liberdade, mas nunca é uma liberdade para fazer o que você quer. É uma liberdade restrita. E a liberdade restrita da Bíblia é uma demonstração de amor. Porque eu já disse aqui uma vez, as cercas que a palavra de Deus nos coloca não são para evitar que você vá para lindos campos verdejantes que estão para depois da cerca. É porque depois da cerca tem precipício. A gente pensa assim, não, eu vou pular a cerca. No sentido mais da cerca mesmo. Eu vou pular a cerca e sair correndo em liberdade pelos campos verdejantes. E Deus está dizendo, filho, depois da cerca tem precipício. A cerca é uma proteção. E capazes de ensinar o que é bom. São boas mestras. Não são apenas mulheres que sabem o que é certo, mas que já experimentaram isso tantas vezes, e já viveram isso tantas vezes, que podem, pelo jeito de viver, inspirar a outras. É interessante que num outro texto da Bíblia, o mesmo Paulo fala assim, e se você, mulher,
tem um marido não cristão, não fica pregando para ele. Viva de uma tal forma como cristã, que ele se converta pelo seu jeito de viver. Eu tenho alguns sonhos com relação à igreja. Eu tenho o sonho de uma igreja sadia. E para mim uma igreja sadia é uma igreja que conhece a Bíblia e pratica a Bíblia. E dentro desse sonho, eu tenho o sonho de encontrarmos homens e mulheres experientes dentro da igreja que são um verdadeiro referencial de vida para as gerações que estão chegando. Eu gostaria, em nome de Jesus, que a gente quebrasse o ciclo demoníaco de filhos olhando para os seus pais crentes e dizendo assim: eu não quero ser assim. Porque é assim que tem acontecido em muitos momentos. Eu sonho com uma igreja quebrando o sistema demoníaco de filhos crentes crescendo em lares tão demoníacos e infernais que eles cresçam com o sonho de não se casarem. Eu sonho com a construção de uma igreja onde as gerações, ao olharem para a nossa vida, cresçam com o desejo de encontrarem uma boa esposa, um bom marido e serem uma família para a glória de Deus, como eles viram acontecer de maneira abençoadora muitas e muitas vezes na sua própria igreja. O meu sonho é que nós façamos parte desse movimento nesse lugar para a glória de Jesus. Que o Senhor nos dê coragem, que o Senhor nos dê audácia, que o Senhor nos dê poder, que o Senhor derrame do Espírito sobre nós, nos dando a capacidade para sermos homens e mulheres experientes, fazendo a diferença na vida dessa geração que está chegando, que não é uma geração perdida, é uma geração que não encontrou a Cristo, é uma geração que está perdida, mas que não é definitivamente perdida, porque nós cremos que pelo poder do Evangelho, todos podem ser transformados. E nós queremos ser aqueles usados nas mãos de Deus, sendo usados para a transformação daqueles que estão chegando e construindo uma igreja de Jesus que reflita a glória de Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos inspire e que nós voltemos para os nossos lares nessa noite, desejosos de sermos uma geração que transformará a história da igreja do Senhor Jesus nesse lugar. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame essa graça sobre nós em nome de Jesus. Deus, obrigado por tua palavra. Obrigado porque podemos meditar nela e buscar nela inspiração para uma vida que aconteça para a honra e glória do teu nome. Senhor, nós pedimos que seja assim todos os dias da nossa vida e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá pessoal, tudo bem? Você pode abençoar muito o nosso ministério fazendo o seguinte: se inscrevendo em nosso canal, deixando o seu joinha aqui embaixo, comentando e compartilhando essa mensagem com outros. Vai abençoar muito o que nós temos feito aqui e vai fazer com que outras pessoas possam ser transformadas pelo amor de Jesus através da mensagem do Evangelho. Deus abençoe, obrigado, que Deus cuide de cada um de nós.